Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de grupos, onde nós vamos falar hoje exclusivamente sobre os diferentões, grupos alternados de 4 elementos e o grupo de permutações também de 4 elementos, né? Um é subgrupo do outro. Na última aula nós vimos que para n diferente de 4, o AN é um grupo simples, e aí o SN não é simples, mas assim, a gente consegue mapear perfeitamente quais são os subgrupos normais do SN, vão ser só mesmo o subgrupo trivial, o SN todo e o grupo alternado, né? Fora esses não tem mais nenhum outro subgrupo normal. Isso nos ajudou a calcular o subgrupo dos comutadores, o centro, em geral. E aí hoje a gente vai dar atenção para um caso que a gente não deu na última aula. A gente se esquivou, a gente realmente não pensou sobre o caso n igual a 4. E eu deixei justamente para fazer nessa aula, porque no caso n igual a 4, vai entrar em cena um outro subgrupo normal do A4. O A4 não vai ser simples, ele vai ter um subgrupo normal que não é nem o A4 nem o trivial, e a gente vai dar uma atenção a ele. E aí na aula de hoje a gente vai ver como que isso repercute no comportamento do S4 também. Bom, e aí uma vantagem que nós temos de trabalhar num caso explícito, que é o S4 e o A4, é que a gente consegue listar todos os elementos de S4 por extensão, né? A gente consegue apresentar um por um esses elementos. Lembra que S4 tem 4 fatorial elementos, então ele tem 24 elementos. E aí é claro que eu já trouxe aqui pronto para vocês a apresentação de todas as permutações de 4 elementos decompostas em termos de ciclos, tá? Em termos de ciclos disjuntos, que nesse caso aqui a gente tem então as transposições. Os primeiros elementos aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 1, 2, na verdade tem identidade, que é alguém singular. Aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 transposições. Aí depois a gente tem mais 3 elementos aqui, que são produtos de 2 transposições disjuntas, certo? 1, 2, 3 elementos, tá? São essas permutações que levam 1 no 2, 2 no 1, 3 no 4 e 4 no 3, e faz de maneira análoga esse mesmo comportamento nos outros números. Depois a gente tem os 3 ciclos, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 ciclos, certo? E depois a gente tem os 4 ciclos. A gente tem esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 ciclos. Aí quando a gente conta isso daqui, a gente tem elementos 2 a 2 distintos e a gente tem exatamente 24 elementos. Então essa é, na verdade, a apresentação por extensão de todos os elementos de S4. E aí, dentro do S4, nós temos o A4, que a gente já sabe que é o grupo alternado de 4 elementos. A gente sabe que o índice do grupo alternado, isso aí independe do N, né? É sempre 2. Então, se o S4 tem uma determinada quantidade de elementos, o A4 tem a metade, né, dessa quantidade. Então, o S4 tendo 24 elementos, o A4 terá, consequentemente, 12 elementos. E aí, a gente tem que observar aqui, nesses elementos aqui, quais são as permutações pares, né? Então, assim, temos a identidade, que é sempre uma permutação par. Temos as transposições não são pares, a gente já sabe que são permutações ímpares. Essas 3 permutações aqui, ó, que são produtos de 2 ciclos, né? De dois ciclos, são transposições pares, né? Porque, na verdade, são permutações pares. Não existe transposição par. São permutações pares, porque quando a gente escreve esses caras como um produto de 2 ciclos, a gente tem uma quantidade par na verdade, como um produto de transposições, que é 2 ciclos, mesma coisa, né? A gente tem uma quantidade par de transposições, então esses 3 carinhas aqui são elementos do grupo alternado. Os 3 ciclos também são elementos do grupo alternado. Na verdade, a gente já sabe que os 3 ciclos, se eu pegar só os 3 ciclos, isso já gera o grupo alternado. A n, né, para qualquer n maior ou igual a 3, então isso vale para o A4 também. E os 4 ciclos não são permutações pares, né, porque um 4 ciclo, você pode decompor isso como um produto de 3 transposições, né? Por exemplo, o 4 ciclo 1, 2, 3, 4 é o produto de um 4 com um 3 com um 2. Então eu tenho 3 transposições, 3 é ímpar, portanto isso é uma permutação ímpar, nós já vimos isso, certo? Então, os 4 ciclos não são permutações pares. Então as permutações pares que a gente tem aqui, ó, se a gente for circular, são essas aqui, ó. A identidade, a gente tem aqui
esses elementos aqui que são, mais para frente a gente vai ver que eles têm um desempenho, um papel importante nessa diferenciação do A4 para os demais AN. Porque que eles são uma das causas do A4 não ser simples, a gente vai ver isso. E os 3 ciclos também são elementos do A4, né? Então a gente tem todos esses elementos aqui, mais esse 1, 4, 3. Então quando você conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Ainda bem que deu 12 elementos. Então tá aqui o A4, eu só mesmo deixei separado aqui os elementos do grupo alternado de 4 elementos, separado aqui embaixo. Tá? Então quando a gente olha para o A4 dessa forma, observe, por exemplo, que exceto por esses 3 elementos misteriosos aqui, não são misteriosos, mas eles não são 3 ciclos, né? Exceto esses 3 elementos, os outros são 3 ciclos. Tá? E esses 3 elementos, junto com a identidade, pessoal, isso a gente observa que forma um subgrupo do A4. A gente vai ver que esse subgrupo é normal. E isso vai fazer, em particular, que o A4 não seja um grupo simples. Né? E na literatura, esse grupo recebe um nome bastante especial. Esse grupo é chamado grupo de Klein. Tá? Esse subgrupo dado pela identidade, pela permutação 1, 2, parênteses, né? 3, 4, depois 1, 3, 2, 4 e 1, 4, 2, 3. Quando a gente olha para a tabela de composições aqui, ó, a gente observa que toda vez que eu opero com 2 elementos aqui dentro, continua aqui dentro. Observe que aqui é só você dar um pause no vídeo e fazer as contas por conta própria. Né? Assim, eu não ia fazer todas essas contas aqui no vídeo porque a gente ia perder um tempo muito grande com isso. Mas eu fiz aqui em separado, já deixei anotado aqui. Observe, por exemplo, que todos esses elementos têm ordem 2, porque eles são produtos de transposições disjuntas, e nós já vimos anteriormente que uma permutação que é um produto por transposições disjuntas tem que ter ordem 2, na verdade é um si somente si, então isso significa que eles ao quadrado é o elemento neutro, né, a identidade. Você também não precisa apelar para esse canhão, se você pegar esses caras e compor com ele mesmo, fazendo a continha rápida, você se convence, você na verdade mostra que eles são iguais à identidade, né? Então cada um deles é o inverso dele, certo? Cada elemento é o seu inverso. Tá? Então, em particular, o inverso de cada elemento do K, consagradamente usada a letra K aqui no grupo de Klein, o inverso de cada elemento desse é ele mesmo. Então, assim, ele é fechado para o inverso, né, em particular. E quando você pega 2 elementos e opera, isso continua aqui dentro. Ó. Observe que todos os resultados de operações de 2 elementos aqui dentro continua aqui dentro. Observe que não apareceu nenhum ser, nenhum indivíduo estranho ao grupo de Klein aqui nessa tabela da operação, né, da composição no grupo de Klein. Tá? Aqui eu deixei a foto desse senhor bonito, Felix Klein. O nome grupo de Klein é em homenagem a ele. Ele foi um dos primeiros a destacar, na verdade, esse grupo. Talvez não exatamente dessa forma, mas observar o comportamento desse grupo. Foi alguém que trabalhou bastante com topologia também, é um grande nome da matemática como um todo. É devido a ele também o nome da famosa garrafa de Klein, né, que a princípio não tem muita relação com o grupo de Klein, porque o grupo fundamental da garrafa de Klein não é bem esse grupo de Klein aqui, é outra coisa, que aqui não cabe a gente falar disso agora, mas é um nome bastante conhecido dentro da matemática, e aí está aí a foto desse bonito rapaz, bonito senhor, e sem dúvida nenhuma um grande nome na matemática. E aí a gente tem algumas características do grupo de Klein. Primeira coisa, o K, pelo que nós acabamos de ver, né, o grupo de Klein é um subgrupo do A4, do grupo alternado, certo? Nós acabamos de fazer essa discussão. Esse grupo tem 4 elementos, certo? Bom, pela definição, né, tem 4 elementos. Vamos ver mais o que. O K não é cíclico, certo? Porque observe que todos os elementos não neutros possuem ordem 2. Observe que, exceto pela identidade, todos esses elementos aqui, como nós já observamos, têm ordem 2. Tá? Então, em particular, ele não tem nenhum elemento de ordem 4. Então ele não pode ser um grupo cíclico. E aí, pela classificação dos grupos de ordem 4, nós já vimos que a menos de isomorfismo só existem 2 grupos de ordem 4. O Z4, né, e o Z2 cartesiano com o Z2. Então, como o K não é cíclico, ele não pode ser o Z4. Então, em particular, ele tem que ser isomorfo ao Z2 cartesiano Z2. E aí, você pode usar isso também para concluir que ele é abeliano, mas também não precisa, porque você mostra rapidamente que esse grupo aqui é abeliano, até mesmo olhando para a tabela, né?
Se você olhar para a tabela de valores aqui, ó, observe que o resultado dessa tabela, quando você vê como uma matriz, ela é uma matriz simétrica. Então, quando você está num grupo, quando você faz a tabela de valores de um grupo finito, e o resultado que você tem é uma matriz simétrica, digamos assim, com entradas nesse grupo, isso quer dizer que o grupo é abeliano, tá? Se você pegar um elemento daqui com esse e olhar para o seu simétrico em relação à diagonal, é na verdade o resultado do mesmo produto trocando os elementos da ordem. E aí, se você tem o mesmo resultado, é porque esses caras comutam, tá? Então, como você consegue perceber nesse caso, a gente tem, se você quiser olhar assim, você tem uma matriz aqui 4x4 que é simétrica, com entradas no grupo. Tá? Então, como ela é simétrica, esse grupo é abeliano. Mas se você não quisesse apelar para isso, para essa observação quase que empírica, você poderia usar o fato do K ser isomorfo ao Z2 cartesiano Z2. Né? Então, como ele é isomorfo ao Z2 cartesiano Z2 e o Z2 cartesiano Z2 é abeliano, então, consequentemente, esse grupo também tem que ser abeliano. A abelianidade de grupos é uma propriedade algébrica no contexto de grupos, né? Ela é preservada por isomorfismos de grupos. Tudo bem? E aí eu já meio que falei isso anteriormente, mas não com esse nome. Quando a gente olha para o A4, para esse grupo alternado de 4 elementos, para essa apresentação, observe que o A4 é exatamente a união de todos os 3 ciclos, certo? De todos os 3 ciclos com o grupo de Klein. O grupo de Klein é esse daqui, ó. Agora, com essa terminologia, o grupo de Klein são esses 4 primeiros elementos. Eu já deixei eles organizados assim, não foi à toa. Então, essa parte vermelhinha aqui que eu circulei é o grupo de Klein. E os demais elementos são todos 3 ciclos. Então, quando você olha para o A4 pode ser decomposto como o conjunto dos 3 ciclos, assim, unido com o grupo de Klein. Tá? Como conjunto, a gente tem essa decomposição do A4 como o conjunto dos 3 ciclos unido com o grupo de Klein. Isso daqui é trivial da observação, né? Só você observar aquela apresentação por extensão do grupo de Klein e a gente já se convence rapidamente disso. É claro que essa união aqui é disjunta, né? Não tem ninguém daqui que seja um 3 ciclo e por aí vai. Tá? E aí, essa decomposição aqui, digamos assim, essa apresentação do A4 como essa união, vai nos ajudar a... Primeiro, né? Nós já vimos que o K é um subgrupo, o grupo de Klein é um subgrupo do A4. A gente não sabe se é normal ainda, a gente vai provar isso. E aí, essas coisas vão nos ajudar a provar que, mesmo que o A4 não seja simples, porque ele não vai ser pelo fato do grupo de Klein ser um subgrupo normal, mas assim, fora o grupo de Klein, não vai ter nenhum outro subgrupo normal, exceto pelo subgrupo trivial e o grupo todo. Tá? Então, uma das coisas que a gente vai provar hoje é que o A4 não é simples, mas ainda assim eu consigo listar todos os seus subgrupos normais. Só são 3. É o grupo de Klein que atrapalha esse ser simples, mas assim, é só o grupo de Klein que está ali atrapalhando, não tem mais ninguém. Tá? Então a gente vai provar isso hoje. Então a gente tem que provar, por exemplo, que o grupo de Klein é um subgrupo normal, a gente vai ver isso, na verdade ele é característico, é melhor ainda. Então a gente vai começar a trabalhar nisso agora, depois de apresentar essas características do A4, do grupo de Klein e por aí vai. E aí, na busca da apresentação dos subgrupos normais do A4, a gente vai provar esse lema, que é um resultado que a gente meio que provou algo parecido com ele na aula passada, só que na aula passada a gente usou um argumento que precisava que o n fosse maior ou igual a 5 para que um triciclo específico que eu tinha, eu tivesse certeza que ele fixava 2 elementos. Quando eu digo aqui que o H é um subgrupo normal de A4 que contém um triciclo, eu não posso afirmar que esse triciclo fixa pelo menos 2 elementos, porque eu estou num ambiente apenas de 4 elementos. Então, esse triciclo que está em H, que eu estou supondo que está em H, ele só fixa um elemento, porque só falta um cara de 1 até 4. Se ele é um triciclo, ele não fixa 3, e aí está faltando um ali que é o que ele fixa. Então, não dá para a gente usar aquele resultado que, quando eu tenho uma permutação que fixa pelo menos 2 elementos, e eu tenho uma outra permutação com o mesmo tipo de decomposição que a primeira, então elas são conjugadas por um elemento do grupo alternado. A gente só pode usar esse resultado se eu souber previamente que as permutações envolvidas fixa 2 elementos. A gente precisou disso na demonstração. E não é porque a gente precisou disso na demonstração, é porque na prática a gente tem exemplos onde isso não vai acontecer, por exemplo, no A4. Tá? Por exemplo, no A4.
Então aqui a gente vai provar esse mesmo resultado, só que a gente vai ter que ir por um caminho diferente. A gente acaba verificando que esse fato também se concretiza no A4, ou seja, se eu tenho um subgrupo normal que contém um triciclo, então esse subgrupo é o A4 todo. Isso acontece para n maior ou igual a 5 também. Isso foi, na verdade, a grande essência da demonstração de que o AN é simples. A dificuldade foi encontrar um triciclo, né? Mas essa parte, se tiver um triciclo, então o H é igual a N. Isso foi fácil resolver por conta dessa proposição dos conjugados por uma permutação par. Mas aqui a gente acaba concretizando o mesmo resultado para o caso n igual a 4, mas indo por um outro caminho. A gente precisa encontrar um outro caminho para provar esse resultado. Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha, por hipótese, existe um triciclo, né? Então, um tal que eu posso escrever assim, ó, ABC pertencente a H, onde A, B e C são elementos aqui e 1 até 4, 2 a 2 distintos. Certo? E aí, olha só, pessoal. Como eu tenho 3 elementos 2 a 2 distintos de 1 até 4, eu só consigo mais um elemento aqui de 1 até 4 que não é nem A, nem B, nem C. Certo? Então, eu posso tomar um D pertencente a 1, 2, 3 e 4 fora do conjunto ABC. Tudo bem? E aí, claramente, quando eu tomar isso, por exemplo, agora o conjunto ABCD realiza todo o conjunto de 1, 2, 3 e 4. Ou seja, se ABCD é 1, 2, 3, 4 e talvez em outra ordem. É basicamente isso que está acontecendo. Tá? E aí o nosso objetivo aqui é o seguinte, ó, como o D é diferente do C e é diferente do A e do B, a gente já viu um resultado que diz que o AN, além de ser gerado pelos 3 ciclos, nessa coleção de 3 ciclos, se eu fixar 2 entradas, eu só preciso dos 3 ciclos com essas 2 entradas fixadas. Então a gente já viu isso aqui, por exemplo. Isso nós vimos para n maior ou igual a 3. Então vale para n igual a 4. Então a gente já sabe disso daqui. Ó. Isso sabemos, foi um resultado que nós vimos na aula de geradores do grupo alternado. A gente sabe que o A4 é o subgrupo gerado por esse conjunto aqui. Ó. Eu vou pegar os 3 ciclos A, B e L, onde o L varia de 1, 2, 3, 4, menos A e B. Nós já vimos isso. Só que nesse caso, como o L vai de 1, 2, 3, 4, exceto pelo A e B, sobra só 2 opções para o L. Ou ele é C ou ele é D. Então, na verdade, o A4, nesse caso, é o subgrupo gerado por esses 2 elementos aqui. Ó. ABC, que é a possibilidade do L ser igual a C, e o ABD. Então, assim, já sei que o A4 é gerado por esses 2, 3 ciclos. Olha que resultado fenomenal, né? Como que ele está sendo útil aqui. Por quê? Agora, basta eu mostrar, eu já sei, né, que esse ABC está em H. Se eu mostrar que o ABD pertence a H, acabou. O A4, eu vou ter os 2 geradores dentro de H, então o subgrupo gerado por esses 2 caras vai estar dentro de H também. Tá? Então a gente só precisa mostrar agora, esse aqui eu já sei que pertence a H. Ele foi dado assim, né? Agora, a pergunta é, será que esse daqui pertence? É isso que a gente tem que, na verdade, provar. Se a gente provar isso, acabou. Então é isso que a gente vai fazer. Aí como é que a gente faz isso? Como esse tal igual a ABC pertence a H, e H é um subgrupo, então o inverso disso também está em H, né? Então, por exemplo, nós já sabemos que o inverso de um ciclo é só você pegar na ordem contrária, né? Então, isso é a mesma coisa que você pegar o CBA, isso está em H. Isso aqui é o inverso do triciclo ABC. Tá? Só que esse CBA você pode escrever de um jeito melhor assim, ó, deixando o A na primeira posição, que é a mesma coisa que o triciclo ACB. Certo? ACB pertence a H. E aí a gente usa o fato do H ser normal. Como o H é normal em A4, e eu vou olhar para esse triciclo aqui, ó, CBD. Isso é um triciclo, né? Então tá no A4. É um triciclo e, portanto, é alguém que está no grupo alternado. Então, quando eu olho para o elemento CBD multiplicado pelo ACB
e o inverso do CDB, isso continua em H. E aí a gente vai ver que isso daqui é precisamente esse triciclo ABD. Olha só. Observe o seguinte, ó. Note que o CBD multiplicado por ACB multiplicado por CDB a menos 1, isso é a mesma coisa que o CDB, aliás, CBD, isso, ACB, e aqui é só pegar o inverso, né, BDC, BDC. E aí, se a gente for olhar para as imagens todas, vamos colocar aqui, ó, A, B, C, D, que são os elementos de 1 até 4, né, eles realizam todos os 4 elementos. Para variar, eu errei uma cor, aqui é C... Aqui é CBD, né, pessoal? Vamos lá, né? Aqui é CBD, tá vendo? Por isso que eu precisei até pausar o vídeo aqui, porque eu encontrei um problema aqui que tava me atrapalhando. Então vamos corrigir isso aqui. Só corrigir aqui, vamos lá. Aqui é CBD. CBD é menos 1. Isso, animal. CBD. E aí o CBD é menos 1 é DBC, né? Isso, DBC. Beleza. Faz diferença, né? Faz diferença porque a gente iria chegar em outra coisa aqui. E aí, olha só, o A vai no C e o C vai no B. Então o A vai no B, o B vai no C, C vai no B, B vai no D. Então, no fim das contas, foi no D. O C, aqui ó, o C foi no D e o D foi no C. Então fixou o C. O D foi no B, o B foi no A e o A continuou fixado. Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. A vai no B, B vai no D, D vai no A. Voltou. E o C é fixado. Então isso aqui é precisamente esse triciclo aqui, ó. Então a gente provou o que a gente queria. Então isso aqui implica que o ABD pertence a H. Tá? Logo, o que acontece? Esse conjunto aqui, ó, ABC, ABD, é um subconjunto de H, o que implica que o subgrupo gerado por isso, ABC, ABD, o triciclo, né? Está contido em H. E aí, só que nós já vimos que esse subgrupo aqui, o subgrupo gerado por isso é precisamente o A4 todo. Então o A4 está contido em H. Como a outra inclusão nós já temos, né? O H por hipótese é um subgrupo normal da A4, então em particular um subconjunto. Portanto, a gente tem que o H é o A4. Tudo bem? Então, na hipótese, a gente consegue concretizar esse mesmo comportamento, né? Então, para o n igual a 4 também vale que se eu tiver um subgrupo normal do A4 e ele contém um triciclo, então esse H é todo o grupo alternado. Tá? E a gente vai usar isso para provar a próxima proposição, que depois vai nos ajudar a provar, na verdade, a provar que, exceto pelo subgrupo trivial e o A4 todo, o K é o único subgrupo normal do A4. Na verdade, ele vai ser um subgrupo característico, porque ele vai ser o único de ordem 4, por essa mesma razão, tá? E por aí vai. Então vamos lá. A gente vai mostrar, a primeira coisa nessa proposição é o seguinte, ó, vamos mostrar que o grupo de Klein é o único subgrupo de A4 com ordem 4. Se a gente mostrar isso, nós já vimos, quando nós falamos de subgrupos característicos, que quando eu tenho um subgrupo que ele é o único com a quantidade de elementos que ele tem, então esse subgrupo é característico. Na verdade, por quê? Porque ele vai ser estável por todos os automorfismos, né? Porque se você pegar um automorfismo e aplicar num subgrupo, a imagem desse cara continua sendo um subgrupo com a mesma quantidade, com a mesma cardinalidade, certo? E aí, se ele é o único com essa cardinalidade, então, para qualquer automorfismo sigma, sigma de H vai ser igual a H, que é precisamente a condição para um grupo ser estável. Na verdade, para um subgrupo ser característico, né, ele ser estável por todos os automorfismos. Então, se a gente mostrar isso daqui, a gente já vai ter então que o K é um subgrupo característico do A4. E aí, em particular, ele vai ser normal, porque ser característico é muito mais forte do que ser normal. E aí a gente acaba conseguindo provar também que o grupo de Klein, além de ser normal no A4, também é um subgrupo normal do S4. Para isso a gente vai usar uma proposição, quando for o caso, eu vou relembrar para vocês que é algo que nós já provamos. Então vamos lá, ó. Vamos mostrar que o K, né, que o grupo de Klein é o único de ordem 4. Então vamos pegar um outro. Então seja, sei lá, K chapéu. Não vou usar K linha não, porque pode confundir com o subgrupo dos comutadores, né? Então seja K chapéu, catil. Seja catil
um subgrupo de A4 com a cardinalidade desse subgrupo igual a 4. Certo? E aí, olha só, a gente já vai mostrar de cara que ele não pode ter nenhum 3 ciclo. A gente quer mostrar que o catil é igual a K, né? É bom, a gente só precisa mostrar que um está contido dentro do outro, porque já que eles têm a mesma quantidade de elementos e essa quantidade é finita, a gente obtém a igualdade. Então, olha só. Se esse cara aqui, ó, contiver um 3 ciclo, ó, então vamos lá, supõe por absurdo, uma hipótese por contradição aqui, ó, supõe por absurdo que catil admita um 3 ciclo. Vamos dar um nome para esse 3 ciclo, né? Um 3 ciclo, sei lá, tal. E aí, pelo teorema de Lagrange, o que precisa acontecer? Ó? Pelo teorema de Lagrange, a ordem de cada elemento de um grupo tem que dividir a ordem do grupo, né? Então, porque a ordem desse tal é justamente a cardinalidade do subgrupo gerado por ele. Então, pelo teorema de Lagrange, a ordem de tal tem que ser um divisor do catil, porque ele é um elemento de catil. Só que a ordem de tal, pelo fato dele ser um 3 ciclo, é 3. E a cardinalidade do catil é 4. Então, 3 não divide 4. Isso aqui é um absurdo. Não nos inteiros. Tá? Então, isso implica que o catil não admite nenhum 3 ciclo. Tá? Então, logo, catil, a gente pode afirmar isso aqui, que catil, interseção com o conjunto dos 3 ciclos, isso é igual a vazio. Isso é igual a vazio, tá? Agora, como o A4 é precisamente precisamente a união dos 3 ciclos, né? Opa, ficou fake. É precisamente a união dos 3 ciclos com o grupo de Klein, e o catil está contido no A4, né? E o catil está contido nessa coisa, na união dos 3 ciclos com o K. Se a união do K, se o catil está contido nessa união e o catil é disjunto dos 3 ciclos, então o catil tem que estar contido em K, tá? Então, isso aqui vai implicar necessariamente que o catil, dado um elemento em catil, ele está nessa união, mas ele não pode estar nos 3 ciclos. Nós já vimos isso. Então, porque essa interseção é vazia, nós já vimos. Então, isso obriga ele a estar no grupo de Klein. Então, o catil tem que ser um subconjunto de K. Só que como eles têm a mesma quantidade de elementos, a gente vai precisar da igualdade. A gente vai precisar que eles sejam iguais. Necessariamente, eles vão ser iguais. Tá? Então, isso fecha a demonstração dessa primeira parte da proposição. Tudo bem? Então, pegamos uma... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, né? Assim, né? Isso. Porque não tem nenhuma letra. Então, a gente provou que, de fato, o K é o único subgrupo de A4 de ordem 4. Então, assim, vamos lá. O item A é imediato agora. Então, o K, por ser o único subgrupo de uma ordem fixada, isso implica que ele é característico. Nós já vimos isso, é um subgrupo característico, imediato. Se eu não me engano, foi um exercício que eu deixei para vocês fazerem, só que eu gravei a solução. Se eu lembrar, eu vou colocar o card aqui. Tá? E aí, se eu não lembrar, vocês me avisem nos comentários. O item B é imediato porque se ele é característico em A4, em particular ele é normal. Todo subgrupo característico é normal. Então também é imediato por isso. E o item C é imediato também, mas aí eu vou dizer qual o resultado que a gente está usando, que a gente já provou. Ó. Como o K ele é característico, lembra dessa notação bonitinha, né? Como o K é característico em A4 e nós já sabemos que o grupo alternado é normal no S4, então vale essa transitividade fraca, né? Você não consegue que o K é característico no S4, mas você consegue concluir que o K é normal no S4, pelo menos. A gente já provou isso. Foi um resultado que a gente provou, né? Que se você tiver K característico em H e H normal em G, então o K é normal em G. Certo? Isso daqui melhora aquela impossibilidade geral de obter a transitividade da normalidade. A normalidade não é uma propriedade transitiva. Nós vimos isso, vimos até um exemplo disso no grupo diedral do quadrado.
Só que se a gente forçar um pouquinho na hipótese e ao invés de pedir que a primeira normalidade seja apenas normalidade, na verdade seja um subgrupo característico, aí a gente consegue ganhar a normalidade. Então cai normal em S4 por isso, certo? E aí fechou. Então essa proposição foi. Deixa eu só colocar o quadradinho, porque senão me dá agonia. Tá? Então essa proposição, fechamos. E aí finalmente chegamos nesse teorema. Um teorema que revela o quão a teoria de grupos pode ser hipócrita, porque nós vamos ver que só para o 4, esse diferentão, o grupo alternado não é simples. Doideira! E olha que hipocrisia, né? Porque olha só, o A4, vou dar um exemplo da hipocrisia. O A4, ele tem 12 elementos, né? 12 elementos. E não, a gente vai ver que ele não é simples. Não é simples. Agora, se você pegar o A10, o A10 é simples, certo? Mas olha só, o A10, vamos fazer a conta ao vivo, que eu vou abrir uma calculadora aqui. Vamos aqui no Google. Calculadora, ó. O A10, ele tem o quê? 10 fatorial dividido por 2 elementos. Então, olha só, o A10 tem 1.814.400 elementos. Então, vamos voltar aqui, ó. O A10 tem 1.814.000. Esqueci já. Vamos ver. Eita! Cadê, Chrome? Isso. 1.814.400 elementos. E é simples. Olha a falta de caráter desses grupos, do grupo A4. Olha o quão perigoso ele é. Ardiloso, inescrupuloso. Tem que acabar isso. Eu não sei por que a gente insiste nisso. Isso aqui é um absurdo. Como é que uma coisa com 12 elementos não é simples e outra com 1.814.400 é simples? Pelo amor de Deus, gente. Eu vou deixar meu desabafo aqui. Ninguém vai me calar, não. Já tentaram me calar, mas eu não vou ficar calado, não. Eu vou deixar essa indignação aqui. Tá certa a indignação. Então vamos lá, vamos ser copartícipes dessa hipocrisia. Então vamos mostrar que se cai o grupo de Klein no A4, então a identidade, o grupo de Klein e o A4 são os únicos subgrupos normais de A4. Tá? E aí com isso, em particular, a gente conclui que o A4 não é um grupo simples. Então vamos lá. A gente tem que pegar, então, a gente já sabe, né, que todos eles são normais, a identidade e o grupo todo sempre são normais. Na proposição anterior nós já vimos que cai normal, então quanto a isso, ok. Para concluir o teorema, então, a gente tem agora que pegar um subgrupo normal qualquer do A4. E o nosso objetivo é mostrar que o H tem que ser ou a identidade, ou o grupo todo, o A4 todo, ou o grupo de Klein, certo? Então, aquela velha historinha, ó. Se o H for o grupo formado apenas pela identidade, absolutamente nada a provar. É uma das possibilidades que a gente quer que aconteça mesmo. Nada a provar, tá? Então a gente pode supor que o H é diferente do subgrupo formado apenas pelo elemento neutro, certo? E aí tem duas chances para esse H. Então, primeiro, suponha que H contenha um triciclo. Se isso aconteceu, como o H é um subgrupo normal do A4, se o H contém um triciclo, pelo que nós vimos no lema, né, o lema já meio que resolveu esse problema aqui pra gente. Pelo lema anterior, então o H tem que ser o A4. Pelo lema anterior, H é igual a A4, que é uma das possibilidades que a gente quer que aconteça. Certo? Então, ok. Então a gente pode supor que o H não contém nenhum triciclo, ou seja, isso pode ser reescrito assim, ó, de uma maneira mais, eu não diria precisa, mas mais forte, digamos assim. Também não é mais forte, não é a palavra adequada. Vou tentar achar essa palavra.
Então a gente pode supor que o H não contém nenhum três ciclos, né? E isso se expressa dizendo que o H intersectado com o conjunto dos três ciclos é vazio. Tá? É uma condição equivalente, digamos assim, trivialmente equivalentes. E aí o que vai acontecer? Se o H ele está em interseção vazia com os três ciclos, a gente usa um argumento parecido com o que a gente fez antes, que é o seguinte, ó, como o H está contido no A4, que pode ser decomposto assim, ó, pelos três ciclos, união disjunta até, com o K, então necessariamente o H tem que estar contido em K. O H tem que estar contido em K, certo? E aí agora a gente tem que provar que o H é igual a K. Tá? E aí o que vai acontecer? Ó? Se o H está contido em K e ele é diferente da identidade, então eu vou tomar um elemento, sei lá, tal, pertencente a H, com tal diferente da identidade. Se ele é diferente da identidade, então ele é um elemento do grupo de Klein, né? Então, por conta dessa inclusão ali em cima, assim o tal é um elemento do grupo de Klein, que é diferente da identidade, e assim pode ser escrito, né? E daí pode ser escrito dessa forma. Se ele é um elemento do grupo de Klein, vamos relembrar quem é o grupo de Klein aqui, ó. Aqui, ó. Se ele é um elemento do grupo de Klein e não é a identidade, então ele é um desses três elementos aqui. Tá? Então ele necessariamente é dessa forma aqui. Ó. Ele tem que ser da forma AB, CD, onde A, B, C e D são elementos no conjunto 1, 2, 3, 4, 2 a 2 distintos. Né? Então esse ABCD aí, na verdade é só o 1, 2, 3, 4 possivelmente em outra ordem. Né? Pode ser que nem seja, mas a gente não sabe. Onde esses quatro elementos realizam 1 a 4 mesmo. Tá? Então assim, se a gente conseguir mostrar que o AC, BD e o AD, BC pertencem a H também, isso vai nos dar os outros elementos do grupo de Klein dentro de H. Tá? E aí a gente mostra a igualdade dessa forma. E aí eu já deixei algumas coisas prontas aqui, ó, porque a partir disso a gente consegue então as outras transposições multiplicadas do grupo de Klein em H. Porque ó, como o H é normal, a primeira coisa que a gente consegue é o seguinte, ó. Esse camaradinha, BCD, ele está no A4, certo? Ele está no A4 porque ele é um três ciclo, né? Então, ele está no A4. E esse elemento aqui, ó, é o tal, né? Então, esse daqui é o próprio tal que está no A4. Que, na verdade, está em H. Isso. Como o H é normal em H, então essa expressão aqui, ó, o resultado disso vai pertencer a H também. Então, assim, a gente já sabe que essa coisa, isso pertence a H. Mas isso é igual ao quê? Vamos ver o que isso é igual. Isso aqui, ó, vamos fazer um símbolo de igual bem tortinho aqui, ó. Olha só, vai ser AB. Lembra aqui, ó, só um comentário rápido. Em particular aqui, ó. Eu falei, mas não escrevi, então vamos deixar registrado. O conjunto ABCD, ele realiza todos os quatro elementos de 1 até 4, certo? Porque são quatro elementos distintos de 1 até 4, então não tem para onde correr. Então, quando eu coloco todos os ABCD aqui, eu estou colocando todos os elementos de 1 até 4. Tá? Então, o A é fixado por esse primeiro, é levado em B e depois é levado no C. Certo? O B aqui, ó, é o inverso aqui, né? Então, o B, se não fosse o inverso, ele seria levado em C. Mas como é o inverso, o B é levado em D, aí o D é levado em C e o C é levado em D. Então, aqui é D. O C é o inverso, né? Então é C elevado em B, o B elevado em A e o A aqui é fixado. E o D é o inverso, então o D elevado em C, C elevado em D e o D elevado em B. Observe que isso daqui, ó, é precisamente o produto desses dois ciclos aqui, ó. AC, ó, AC, CA e BD, DB. Então esse elemento aqui, ó, pertence a H, que é um elemento do grupo de Klein, certo? Que é mais um dos elementos do grupo de Klein, tá? E aí, eu já deixei prontinho aqui, ó, como esse elemento aqui, ó, pertence a H, porque ele é o tal, e esse daqui nós acabamos de ver que pertence a H, então esse produto continua pertencendo a H. Então isso daqui pertence a H. Só que isso daqui é o quê?
Isso daqui é, vamos lá, A, B, C, D. O A vai no C, C vai no D. O B vai no D, D vai no C. Aí o C vai no A vai no B. E depois o D vai no B e o B vai no A. E isso daqui é precisamente, ó, o AD-DA, então é o ciclo AD, BC-CB, AD-BC. Tá? Então eu consegui o outro elemento do grupo de Klein, tá bom? Então, como isso daqui acontece, ó, como o conjunto ABCD é igual ao conjunto 1, 2, 3, 4, então o grupo de Klein é precisamente esse conjunto aqui, ó. Pode ser visto assim, ó, a identidade do 4 com 4, AB. Opa, é produto aqui, composição, né? ABCD, AC. Jesus, quase que me emocionei aqui, acabei derrubando o microfone. Então isso daqui, ABCD, depois é o ACBD e depois é o ADBC. É só uma reordenação dos três elementos que não são neutros aqui no grupo de Klein. Então, nós acabamos de ver, ó, que esse elemento pertence a H, esse elemento pertence a H e esse elemento pertence a H. Então, isso daqui está contido em H. Tá? Como a gente já teve outra inclusão, ó, o H está contido em K. A gente já viu isso. Necessariamente precisava acontecer. E agora a gente acabou de ver que o K está contido em H. Portanto, o H tem que ser o grupo de Klein. Tá? Então a gente provou que necessariamente, dado um subgrupo normal, só recapitulando, ou ele tem que ser a identidade, o elemento neutro, ou ele tem que ser o A4 todo, ou ele tem que ser o grupo de Klein e não tem para onde correr. E aí, assim como no caso n diferente de 4, né, a gente conhecer os subgrupos normais do grupo alternado acaba nos ajudando, na verdade, a conhecer os subgrupos normais do grupo das permutações como um todo. Então a gente vai ver que o S4 ele tem um subgrupo normal a mais do que o SN com n diferente do 4, que é exatamente o grupo de Klein. Né? Nós já vimos que a identidade, né, o subgrupo trivial, o grupo de Klein, o subgrupo alternado e o S4, nós já sabemos que são subgrupos normais do S4. O que nós vamos provar é que eles são os únicos. Então a gente vai pegar um subgrupo normal qualquer do S4 e mostrar que ele tem que ser necessariamente um desses quatro aqui que nós vimos, que nós estamos listando. Né? Então seja H um subgrupo normal do S4. E aí, como sempre, né, se o H for o elemento for formado apenas pelo elemento neutro, nada a provar, né? Nada a provar. Então a gente pode supor que o H é diferente do subgrupo trivial. Eu vou tirar esse 1 e 2 aqui porque eu posso usar essa notação para depois, né? Vamos só fazer assim. Se isso aqui acontece, nada a provar. Então a gente pode supor que o H é diferente do subgrupo trivial. E aí nós já vimos um resultado que diz que isso vale para qualquer n, né? Se eu tiver um subgrupo do SN, então ou H é um subgrupo do grupo alternado, ou o índice da interseção de H com o subgrupo alternado em H é 2. Tá? Então sabemos, foi um exercício, na verdade, lá da aula do grupo alternado, mas que eu resolvi. Sabemos que o H é um subgrupo de AN, ou o índice da interseção de H com o... não é a N, né? É o A4 aqui, né? É N igual a 4, mas não precisa de deixar esse N misterioso aí. É o 4. Então, ou isso daqui é 2. Tudo bem? Então, aí a gente vai tentar explorar cada uma dessas possibilidades. Tá? Então, vamos supor... Suponha que o H seja um subgrupo de A4.
Bom, se ele é um subgrupo de A4 e ele é normal no S4, em particular ele passa a ser normal no A4 também, né? Então, em particular o H é normal no A4 também. E aí a gente pode usar o resultado anterior. Se ele é normal no A4, só tem 3 possibilidades para ele. Então isso vai implicar necessariamente que a gente precisava nem de ter feito esse preâmbulo aqui, pessoal. Pode eliminar isso daqui, porque não precisa. Porque a identidade já aparece como uma possibilidade aqui agora. Não está errado, mas não fica muito bem escrito. Tá? Elimina essa parte aqui. Ó. Em termos de escrita da demonstração, não vai ficar tão legal, não. Porque senão eu vou ter que eliminar ele ser a identidade aqui, porque eu já estou supondo que ele é diferente. Mas é uma coisa que não precisa acontecer. Porque olha só, quando eu digo que H é um subgrupo normal do S4, em particular ele é um subgrupo do S4. E aí a gente já sabe que isso é verdade. Sabemos que H é um subgrupo do A4 ou esse índice aqui é 2. Tá? Então não precisa desse comentário no meio aqui não. Em nome da boa escrita, de uma demonstração bem escrita, realmente não precisa. Tá? Então podem apagar aquilo ali. Então, em particular, se o H é um subgrupo normal do A4, isso implica pela proposição anterior que o H tem que ser o subgrupo trivial, ou o H tem que ser o grupo de Klein, ou o H tem que ser o próprio A4. Tá? Então, beleza. Tá dentro da lista daquilo que a gente quer provar. Então, ótimo. Se o H for um subgrupo do A4, ótimo. A gente já até resolveu esse problema. Então, a gente pode supor a outra possibilidade. Vamos supor, então, que o que acontece é que esse índice aí é 2. Então, supõe que o H, que o índice dessa interseção, seja 2. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem que concluir de alguma forma que o H tem que ser um desses caras listados aqui em cima. Aí, em particular, se esse índice é 2, isso implica, por exemplo, que o H intersectado com o A4, isso é diferente do H, né? Então, assim, isso está contido propriamente no H. E se isso está contido propriamente no H, é porque o H não está contido, então, no A4. Certo? Porque se o H tivesse contido no A4, essa interseção seria igual ao H. Tá? E aí o que acontece? Se o H não está contido no A4, é porque o H admite algum elemento que não está no grupo alternado. Tá? Então, ou seja, ele tem que admitir uma permutação ímpar. Então, H admite alguma permutação ímpar que eu vou chamar de tal. E aí tem algumas possibilidades. Ó. Quando você olha aqui para o S4, vamos voltar lá para a página inicial. As permutações ímpares aqui do S4 são quais? Ó? São as transposições e os 4 ciclos, certo? Os demais elementos são elementos que estão no A4, né? São permutações pares. Então, esse tal pode ser uma transposição ou pode ser um 4 ciclo. A gente vai avaliar o que acontece em cada caso. Então, avaliando o caso, vamos colocar aqui, ó, caso A. Vamos colocar aqui, ó, uma hipótese A. Suponha que tal seja uma transposição, ou um 2 ciclo, né? Uma transposição. E aí, nesse caso aqui, a gente consegue provar esse resultado. Ó. O conjunto de todas as transposições em S4 está contido em H. Por quê? Ó? Se você pegar agora uma transposição qualquer, seja alfa em S4 uma transposição. Nós vimos, e isso independe de fixar elementos ou não, que se eu tenho 2 elementos com o mesmo tipo de decomposição, então eles são conjugados. Então, assim, se alfa é uma transposição, como tal também é uma transposição, então eles são conjugados em S4. Isso vale em Sn qualquer, né? Então, logo, existe aqui foi uma proposição que nós provamos, é um canhãozinho aí. Existe um sigma pertencente ao S4, tal que o sigma alfa sigma a menos 1, na verdade é melhor escrever assim, tal que o alfa é igual a sigma tal sigma menos 1. Só que como o H é normal, em S4, então essa conjugação continua em H, certo?
Então, o sigma tal, sigma a menos 1, pertence a H, o que implica que esse alfa arbitrário que nós tomamos, que é uma transposição, pertence a H. Então, isso finaliza a demonstração dessa afirmação preliminar aqui. E aí, se todas as transposições estão em H, isso implica que o subgrupo gerado pelas transposições, de todas as transposições do S4, isso está contido em H. Só que nós já provamos que o Sn é gerado pelas transposições, em particular para o n igual a 4. Então isso aqui implica que o S4, que é o subgrupo gerado pelas transposições, está contido em H. Como vale a outra igualdade, a outra inclusão, o H é um subgrupo normal do S4, portanto um subconjunto, portanto o H tem que ser igual ao S4 nesse caso. Tá? Então se a gente supõe que essa tal em H, que é uma permutação ímpar, é uma transposição, ok, a gente consegue concluir que o H é o S4 e o S4 está na nossa lista lá dos possíveis subgrupos normais. Então, a outra possibilidade é que esse tal seja um 4 ciclo. Tá? Em S4, permutação ímpar são as transposições e os 4 ciclos. O caso do tal ser uma transposição nós já resolvemos. Então, vamos supor que o tal seja um 4 ciclo. E aí no caso em que o tal tem um 4 ciclo, eu já deixei algumas coisas preparadas aqui para a gente ganhar tempo. Da mesma forma como a gente provou aqui anteriormente, a gente consegue verificar então que todos os 4 ciclos estão em H, certo? Porque se o H tem um 4 ciclo, se você pegar qualquer outro 4 ciclo, ele é conjugado a esse tal, por um elemento sigma que está no S4. Só que o H é normal, então esse conjugado vai continuar em H. Tá? Então todos os 4 ciclos estão em H. Então assim, a gente tem 6 4 ciclos, né? E aí, quando você olha para os 4 ciclos aqui, vamos olhar aqui, ó. São 6. A gente tem esses 6 últimos caras aqui, ó. Quando você pega um 4 ciclo qualquer, e eu já até fiz a conta aqui. Quando você pega um 4 ciclo qualquer, ABCD com ABCD, compõe com ele mesmo, isso gera esse termo ACBD que está no grupo de Klein. Só que esses quadrados continuam dentro de H porque os 4 ciclos estão em H. Então, com isso, a gente produz pelo menos mais 3 elementos dentro do H, que são essas permutações dadas por produtos de transposições disjuntas, certo? Então, em H, a gente tem esses 6 4 ciclos, também temos essas três permutações aqui de cima, tá? Que é 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4 e 1, 4, 2, 3, e temos a identidade. Então, quando você olha para pelo menos esses elementos, a gente tem 10 elementos. Tá? Não estou dizendo que o H tem exatamente 10 elementos, mas ele tem pelo menos 10 elementos. Então, por conta disso, a gente pode concluir preliminarmente que a cardinalidade do H é pelo menos 10. Tudo bem? Aí agora a gente vai tentar mostrar que isso é suficiente para concluir que o H é o S4 todo. Porque nesse caso, como o H é normal em S4, então essa interseção é normal em A4, claro, né? A gente já usou um argumento parecido com esse na última aula, para o caso geral, né? N diferente de 4. E aí a gente vai tentar usar agora o fato do índice dessa interseção no HC2 para concluir que a única possibilidade que nós vamos ter é que o H seja o S4. E aí olha só o que acontece, ó. Pelo teorema de Lagrange, quando eu olho para a cardinalidade da interseção de H com A4 vezes o índice de H, interseção com A4 no H, o teorema de Lagrange nos diz que isso é exatamente a cardinalidade de H, né? Que é maior ou igual a 10, pelo que nós vimos. Só que a gente está debaixo da hipótese disso aqui ser 2. Tá? Aqui, ó. A gente está debaixo dessa hipótese aqui. Está supondo que esse cara é 2. Eu estou colocando a N aqui, não, é A4, tá certo. Então isso aqui está dizendo para a gente, ó, que esse subgrupo que é normal em A4, se isso aqui é 2, jogando esse 2 para o outro lado, dividindo, esse cara aqui tem pelo menos 5 elementos. 5 elementos. Então, assim, essa interseção é um subgrupo normal do A4 com pelo menos 5 elementos. Então, não pode ser nem identidade e não pode ser o grupo de Klein. Essa interseção não pode ser o grupo de Klein, porque se fosse, essa interseção teria 4 elementos e não 5. Então, assim, sendo um normal em A4 e não sendo a identidade nem um grupo de Klein, tem que ser o A4 todo. Tá? Então, como o grupo de Klein tem 4 elementos,
Então, necessariamente, essa interseção aqui, ó, tem que ser todo o A4. Tem que ser todo o A4. Porque só sobrou ele para ser subgrupo normal do A4. E aí agora com isso, o H vai ter que ser o S4. Porque olha só, isso aqui implica, por exemplo, que o A4 está contido em H, né? Aí acabou, porque olha só. Desse modo, 2, né? 2 é o índice do S4 para o A4, certo? Só que isso daqui é o S4 para o H, e já que o H está contido, contém o A4, a gente pode quebrar esse produto assim, ó. Aqui é H, A4, certo? Só que o A4 é essa interseção. Isso aqui então é S4, o índice de H em S4 vezes essa interseção aqui, ó. O A4 é justamente essa interseção. Isso daqui é 2. Então isso daqui é S4. Essa parte da conta é idêntica ao que a gente fez antes, né? E aqui é 2. Então isso aqui vai implicar, dividindo por 2 ambos os lados, que o índice do H no S4 é 1. E aí, como a gente está em grupos finitos, o H necessariamente tem que ser o S4. Tá? Então isso fecha a demonstração desse teorema, porque basicamente a gente provou em qualquer caso que o subgrupo normal que nós tomamos tem que ser um desses aqui que foram listados. Tá? Esse em particular é a mesma coisa. Tá? Esse em particular, A4 é o único subgrupo de S4 com índice 2. Aí você vai pegar o que eu fiz lá na aula anterior pro caso N, e no lugar do N você coloca 4 e repete a mesma demonstração. É a mesma coisa, tá, pessoal? Então, essa parte eu vou deixar para vocês reescreverem. Bem tranquilo, é só fazer o que foi feito anteriormente. E aí a gente fecha essa aula de hoje provando, na verdade eu vou deixar esse exercício aqui para vocês, que é algo que nós fizemos na última aula para um N qualquer maior ou igual a 5. E aí a gente vai resolver, usando o que nós fizemos agora, o caso N igual a 4. A gente vai descobrir o subgrupo dos comutadores e o centro do A4, e o subgrupo dos comutadores e o centro do S4. Então vamos lá. Para o item A, para o subgrupo dos comutadores, a gente observa o seguinte, ó. Como o grupo de Klein ele tem 4 elementos, né? Isso, tem 4 elementos. Ele é normal no A4. Então, esse grupo aqui, ó, quando eu olho para o grupo quociente, né? Eu só enfatizei a normalidade aqui, que a gente já sabe, para poder falar do grupo quociente. Então, esse quociente aqui, pelo teorema de Lagrange, ele tem o quê? O A4 tem 12 elementos e o K tem 4 elementos, né? Então, isso daqui tem 3 elementos, que é primo. Então, se ele é primo, isso implica que esse quociente aqui é cíclico. E se esse quociente é cíclico, isso vai implicar que esse quociente é abeliano. É abeliano. E aí a gente já sabe que o subgrupo dos comutadores é o menor com essa propriedade. Tá? Então isso daqui implica que o subgrupo dos comutadores do A4 está contido no grupo de Klein. Só que a gente já sabe que o subgrupo de comutadores é normal, né? Como o A4' é um subgrupo normal do A4, a gente tem algumas possibilidades, só que agora não mais, né? A princípio, o A4' tem essas possibilidades aqui, ó. O grupo trivial, subgrupo trivial, o grupo de Klein, o A4 e só, né? Por enquanto. Tá? Só que essa daqui, ó, por conta dessa inclusão, isso aqui já implica, em particular, colocar assim, ó. Isso implica em particular que o A4' é diferente do A4. Então essa possibilidade aqui já era. Tá? Então só falta excluir uma dessas. A gente já sabe que o A4 não é abeliano. Como o A4 não é abeliano, como é que a gente pode verificar isso rapidinho aqui? Ó? É só pegar um exemplo, né, de 2 ciclos. Por exemplo, 1, 2, 3 com 2, 3, 4. Isso daqui dá 1, 2, 3, 4. A gente fez essa conta, né? Acho que não precisa fazer de... Bom, vamos lá. Vamos fazer. Acho que eu fiz essa conta na última aula. O 1 vai no 2, 2 vai no 3, 3 vai no 1, 3 vai no 4, 4 continua fixado, e aqui tem que ser o 3 porque é uma objeção. Então isso daqui é o... Tá, não precisa ver o que é isso não em termos de ciclos. Vamos fazer o outro lado então. 2, 3, 4 com 1, 2, 3.
O 1 vai aonde? 1 vai no 2, o 2 vai no 3. Já era. Já não é abeliano, tá vendo? Porque já é diferente aqui. Então, a gente tem essa diferença. Então, como o A4 não é abeliano, a gente já sabe, então, que o grupo dos computadores, o subgrupo dos computadores não pode ser só a identidade. Porque ele é abeliano se somente se, né? O subgrupo dos computadores é o elemento neutro. Então, só sobrou a possibilidade do subgrupo dos computadores ser o grupo de Klein. Então aqui a gente já vê uma diferença concreta, né? No caso n maior ou igual a 5, a gente mostra que o subgrupo dos computadores de AN é o AN todo, né? No caso do 4, não. O A4' é o grupo de Klein. Tá bom? Então o subgrupo dos computadores é estritamente menor, né? É um subgrupo próprio do grupo alternado de ordem 4. Sobre o centro do A4. Vamos ver, o centro do A4, por ser um subgrupo normal do A4, isso deve implicar que o centro do A4 precisa ser uma dessas possibilidades. Ó. A identidade, o grupo de Klein ou o A4. Então, primeira coisa, o A4 não é abeliano. Primeiro, o A4 não é abeliano, então isso já elimina uma possibilidade. O centro do A4 não pode ser o A4 todo. Então essa possibilidade aqui já era. Olha só, existe um problema se a gente supor que o centro é o grupo de Klein, porque se o centro é o grupo de Klein, então a gente vai ter que esse índice aqui, ó, o índice do centro no grupo, sendo o grupo de Klein, nós já vimos que esse índice é 3, né? Porque esse quociente aqui tem ordem 3. E aí isso aqui é primo. E a gente já sabe que o índice do centro de um grupo, num grupo, nunca é um número primo. Porque se for, ele vai ser cíclico, esse quociente. Só que se o quociente de um grupo pelo centro é cíclico, a gente consegue provar, na verdade, que o grupo todo é abeliano. Então, o centro vai ser igual ao grupo todo. E aí o índice vai ser 1. Então, a gente vai concluir que 1 é primo. Tá? Então, a gente já sabe que o índice do centro ser um número primo, isso é uma contradição. Isso nunca é verdade. Para nenhum grupo finito. Tá? Então, eliminamos essa possibilidade e essa daqui também. Então, não tem jeito. O centro do A4 é só mesmo subgrupo trivial. Tá? E aí agora a gente vai usar o que a gente fez para o A4, em alguns casos, né, para obter o subgrupo dos comutadores e o centro do S4 como um todo. Tá? Então, usando o que nós fizemos anteriormente, né, no corolário. Então, primeira coisa, o S4' tem que ser um desses grupos aqui, ó. Já que ele é normal, esqueci de escrever, né? Mas o subgrupo dos computadores é normal, então ele tem que ser um desses caras, ó. A identidade, o grupo de Klein, o A4 e o S4. Então a gente tem que tentar eliminar algumas possibilidades aqui, ó. Primeiro, o S4 não é abeliano, a gente já sabe disso. Entendeu? Porque o A4 não é, né? Então, assim, o S4 não é abeliano, é só olhar para o exemplo que nós fizemos anteriormente. Como o A4 não é abeliano, então já era, o S4 já também não é. Então o S4' não é o subgrupo trivial. Tá? Então essa possibilidade aqui já era. A gente já consegue colocar o S4' dentro do A4. Tá? O argumento é bem parecido com o caso geral, nessa parte pelo menos. Porque olha só, esse quociente aqui, ó, esse quociente a gente já sabe que tem ordem 2, né? Então isso implica que esse quociente é um grupo, porque o A4 é normal, então isso aqui é a mesma história, né? Cíclico, e portanto abeliano. E aí se ele é abeliano, se esse quociente é abeliano, o subgrupo dos computadores é o menor com essa condição, não é? com essa propriedade. Então, necessariamente o subgrupo dos computadores tem que ser um subgrupo do grupo alternado. Então, por exemplo, o S4' tem que ser diferente do S4 por isso. Então, essa possibilidade aqui também foi eliminada. E aí agora, a gente consegue mostrar que o S4' não é o grupo de Klein. Fazendo essa continha aqui, ó. Se você tomar alfa como sendo a permutação 1, 2, a transposição 1, 2 e beta, a transposição 2, 3, quando você olha para isso daqui, ó, alfa menos 1, beta menos 1,
Isso com certeza é um elemento, né, por definição. Isso aqui é um dos geradores, né, do subgrupo dos comutadores. Então isso está no subgrupo dos comutadores. Porém, quando você olha para o alfa, beta, alfa menos 1, beta menos 1, isso é 1, 2, 2, 3. Como esses caras têm ordem 2, então o inverso deles é igual a ele mesmo. Então isso aqui é 1, 2, 2, 3 de novo. Aí isso daqui, ó, para olhar para a permutação como um todo, vai ser o que, ó? 1 vai no 2, 2 vai no 3, fechou aqui. 2 vai no 3, 3 vai no 2, 2 vai no 1. Aí o 3 vai no 2, 2 vai no 1, 1 vai no 2. E o 4 é fixado por todo mundo, né? Então isso daqui é um 3 ciclo. Isso aqui é o ciclo 1, 3, 3, 2, 2, 1. Isso aqui é o ciclo 1, 3, 2, certo? Que não pertence ao grupo de Klein. Não pertence ao grupo de Klein, né? Isso aqui não é um elemento de ordem 2, por exemplo, né? Então ele não pode ser descrito como um produto de duas transposições disjuntas. Então a gente tem um elemento que está no subgrupo dos comutadores, mas que não está no grupo de Klein. Então isso já implica imediatamente que o subgrupo dos comutadores não é o grupo de Klein. Então essa terceira possibilidade foi eliminada. Então não resta alternativa. O subgrupo dos comutadores de S4 tem que ser o A4. Tá bom? Então logo o subgrupo dos comutadores de S4 tem que ser o A4. E para finalizar, o centro do S4, por ser normal, ele tem que ser um desses caras aqui, ó. A identidade, o grupo de Klein, o A4 e o S4. Então, primeiro, como o S4 não é abeliano, a gente já elimina uma possibilidade de cara. S4 não é abeliano, isso implica que o centro do S4 não é o S4, certo? Então essa possibilidade foi embora. Pela mesma razão, vamos ver que o centro de S4 não pode ser o A4, por quê? Se o centro do S4 for igual a A4, então esse índice aqui, ó, o índice do centro no grupo vai ser primo. Isso aqui é 2, isso aqui é primo. Isso é absurdo. Então, tchau, A4. Aí a gente vai eliminar a possibilidade do grupo de Klein, porque olha só, se o centro de S4 for o grupo de Klein, então a gente vai usar uma proposição, né, um resultadinho auxiliar que a gente provou até tipo aqueles lemas laterais que eu faço. Como o A4 é um subgrupo do S4, então a gente consegue, né, mostrar rapidamente, a gente viu no último vídeo, que o centro do S4 intersectado com o A4 tem que estar contido no centro de A4, certo? Porque o A4 é um subgrupo do S4. Então a gente provou isso daqui para quaisquer grupos na aula passada, num daqueles lemas laterais. Só que a gente já viu, é aqui que a gente usa o que nós fizemos no item A. Então eu vou ter que o A4 intersectado, se eu suponho que isso aqui é o grupo de Klein, então é o A4 intersectado com o grupo de Klein. Isso tem que estar contido no centro do grupo alternado, que é só a identidade, que nós já vimos isso. E aí olha só o que vai acontecer. Como o grupo de Klein é um subgrupo do A4, essa interseção é só mesmo o grupo de Klein. E isso está contido na identidade. O que acaba implicando que o K é formado apenas pela identidade. Isso aqui é absurdo. O grupo de Klein tem 4 elementos, não tem um só. Então isso daqui também leva a uma contradição. Então isso aqui leva a uma contradição. Então a gente eliminou essa possibilidade também. Então não tem jeito. Assim como nos outros casos, o centro do S4 é igual ao elemento neutro. Tá? Então isso fecha a demonstração desse exercício. Né? Como comentários, rapidamente, a gente só mesmo destaca, né, algo que nós vimos também no último vídeo, é que, por exemplo, essa coisa aqui acaba implicando imediatamente que o grupo dos automorfismos internos do A4 é isomorfo ao próprio A4, porque o grupo dos automorfismos é isomorfo ao grupo cocientado pelo centro, então é imediato, e aqui é a mesma coisa, né? Então isso aqui acaba implicando que o grupo dos automorfismos internos de S4, assim como no caso geral, para n maior ou igual a 5, é isomorfo ao S4 também. Tá? Então, em termos de comportamento diferente nesse exercício, a única coisa diferente que houve aqui
para o caso N-5, é que o subgrupo dos comutadores do A4 não é o A4 todo, é o grupo de Klein. Fora isso, os resultados são análogos ao que a gente conseguiu na última aula para N-5. Tudo bem, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que foi uma ode à hipocrisia do grupo A4 e do S4, mas que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.